Olá pessoal, daqui é o Eduardo Soares. Mais um dia no nosso canal Anatomia dos Estados. Bem pessoal, vou mandar mais um vídeo sobre desenvolvimento pessoal, geoeconomia, geoestratégia, espiritualidade, mas não numa vertente religiosa, mas sim do autoconhecimento. Aqui falamos sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Né? Então estamos aqui no nosso canal Anatomia dos Estados. Sem mais delongas, quero pedir aos nossos seguidores, por favor, sigam aí, quem teve a sorte de cair aqui no nosso canal, sigam o nosso canal, façam subscrição, compartilhem aí essa plataforma, esse canal, Anatomia dos Estados, para que outras pessoas, né, possam também ter acesso a essas informações. Ajudem o nosso canal a crescer, estamos a começar aí, ainda não chegamos a 100, mas por favor, dão aí um input, uma ajuda, façam o canal Anatomia dos Estados cresça, mas cresça mesmo. Nós temos como objetivo este ano, 2025, chegamos até dezembro a 100 mil inscritos. Gosto de desafios grandes, 100 mil inscritos. O objetivo é chegar a 100 mil inscritos. Bem, pessoal, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, como já é de hábito, né, aqui no nosso canal, falamos sobre vários temas, tudo voltado ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento econômico dos Estados nacionais modernos. É sobre isso que a gente fala aqui no nosso canal, Anatomia dos Estados. Então, hoje vamos falar sobre um dos pilares, né? Um dos pilares que vai ter como consequência o real desenvolvimento das nações, tal como hoje nós conhecemos. Um dos pilares que tem como consequência negativa o não desenvolvimento social e econômico das nações que hoje nós chamamos de nações, os estados falidos, os estados fracassados. Né? Então, especificamente falando, eu vou falar sobre, né, um dos fatores que condiciona o não desenvolvimento social dos países africanos. Esse é o nosso ponto fulcral, né, principal, né, esse é o nosso ponto principal, né, objetivo, né, essa é a nossa, né, é a condição sine qua non do nosso canal Anatomia dos Estados, né? Falar sobre o desenvolvimento, os fatores que determinaram o desenvolvimento das nações e os fatores que têm condicionado o não desenvolvimento das nações. Então, hoje vamos falar, né, sobre um fator que tem condicionado negativamente o não desenvolvimento das nações. Esse fator na qual eu quero falar aqui, quero aqui me abrir para vocês. Fala-se muito pouco sobre esses fatores, mas teve um pilar, ou foi uma base, né? Teve uma influência muito, mas muito, teve uma influência muito negativa, né, no não desenvolvimento social do continente africano. Que é, quando nós falamos, né, que um dos fatores que determinou o desenvolvimento, ou hoje nós somos chamados sapiens, né, os homo sapiens, homo sábios, somos aqueles homo, no meio de mais de 6 ou mais de 7 homos, como os homos neandertais, os denisovanos, como, né, os homos eretos, ou os homos robodenses, acho assim que se fala, né? Os denisovanos, nós somos aqueles que conseguiram resistir ao longo da história. Diz aí, como por exemplo, Yuval Harari, no seu livro Sapiens, aconselho a lerem esse livro. É um brutal livro sobre história, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, o processo de evolução, né, do Sapiens, tal como hoje nós conhecemos hoje, e o desenvolvimento econômico das nações. É um livro sobre, do historiador Yuval Harari, um professor de Israel. É um livro que, no fundo, você vai perceber que é um livro sobre economia, então é brutal, aconselho a buscarem esse mesmo livro, né? Sabe? Então, o Yuval Harari vai falar que um dos pilares que vai determinar a permanência, o desenvolvimento intelectual que hoje nós conhecemos do sapiens, é a capacidade do sapiens interagir, essa flexibilidade na unificação, essa flexibilidade de se unificar com os outros grupos, essa capacidade de nos juntarmos com outros indivíduos e em prol de um objetivo muito bem claro e muito bem definido, alcançar, né, algumas etapas, e construirmos, né, os estados, né, as civilizações, os impérios e as nações, os estados nacionais modernos, tal como nós conhecemos hoje. Mas essa capacidade, essa flexibilidade de nos unirmos com um grupo,
com mais de 2.000 pessoas, de 200.000 pessoas, em prol de um único objetivo, 1 bilhão de pessoas em prol de um único objetivo, vai ser um resultado natural, né, de uma realidade intersubjetiva. Nesse livro, Harari vai falar sobre 3 realidades, que são a realidade objetiva, a realidade subjetiva e a realidade intersubjetiva, ou a realidade imaginada, onde vai defender que a construção dos Estados nacionais modernos, ou os Estados, as nações tal como nós conhecemos hoje, é uma realidade imaginada. Mas só foi possível construir essas realidades imaginadas como resultado da capacidade flexível de nós comprarmos uma narrativa, uma história, e entendermos que Angola é um país, e aceitamos que ele é um país e que dentro desse mesmo país, Angola, tem regulamentos, tem normas a serem obedecidas, tem instituições, e essas instituições têm objetivos, têm funções específicas para uma construção harmônica desta mesma nação. Mas isso só é possível, quando desenvolvemos a capacidade, a flexibilidade de nos unificarmos com um grupo enorme, um volume enorme de pessoas que aceitam essa mesma realidade. As empresas, tal como nós conhecemos hoje, também é uma realidade imaginada. Um indivíduo, eu, Eduardo Soares, empreendedor, analisei, avaliei, né, fiz um diagnóstico do nosso contexto social e consegui diagnosticar um problema e achei a solução para este mesmo problema e trago a solução. Mas para poder materializar esse mesmo projeto, que é o meu negócio, eu tenho que chamar outras pessoas que têm habilidades específicas que vão agregar valor à construção, ou na construção deste mesmo projeto. E esses indivíduos compram essa minha narrativa, o problema que eu diagnostiquei, a solução que eu arranjei, e aí cria-se uma empresa. Isso é uma realidade imaginada também. Né? Então, nessa perspectiva. Então, vamos falar que a construção de uma empresa, a construção de uma nação tão forte vai ser o resultado de quanto mais pessoas aceitarem como realidade, como verdade, essa realidade imaginada e fazerem parte desse mesmo projeto e assim construir nações sólidas. Então, aqueles países que hoje se desenvolveram, como principalmente os países ocidentais, significa dizer que ao longo do seu processo histórico conseguiram, de uma forma muito mais harmônica, se juntarem um grupo muito grande de pessoas, de uma forma flexível, e construir o projeto de nação tal como hoje nós conhecemos as nações ocidentais. Não significa dizer que o que tem colocado bloqueios específicos no não desenvolvimento social, econômico e tecnológico das nações africanas é a cultura. Temos uma cultura, por exemplo, uma cultura dos africanos, que a cultura, como africanos, temos uma família muito alargada. Né? Uma família alargada. É positivo isso para o fortalecimento do grupo familiar, mas para a construção de um Estado nacional moderno tem trazido muita dificuldade para se construir os Estados, as nações fortificadas, as empresas fortes. Hoje olhamos para o nosso design social, nós temos uma dificuldade enorme de termos uma empresa que dure no nosso mercado aqui em Angola, como por exemplo, temos uma empresa angolana, totalmente angolano, empresa privada, né, que está no mercado há mais de 50 anos. É difícil, há mais de 30 anos, é difícil, não que não exista, mas é difícil porque temos um problema muito grande, que é a capacidade de nos unificarmos em larga escala e construirmos um projeto sólido em prol de um único objetivo, que é a durabilidade desse mesmo projeto, a construção dessa mesma nação. Isso porque temos a cultura muito intrínseca nas construções dos nossos projetos, que é a cultura do patrimonialismo, onde a gente prioriza primeiro os nossos familiares, em detrimento de indivíduos que realmente têm capacidade intelectual de resolver o problema. Onde nós colocamos dentro das instituições, em vez de a gente colocar indivíduos com capacidade de resolver os problemas, nós priorizamos sempre os nossos familiares que vão nos garantir segurança. Essa realidade é muito diferente dos países europeus, onde tem mais indivíduos que olham para uma realidade, isso é para um projeto de nação, que indivíduos que não são do mesmo seu familiar, mas que vão dar garantia de resolver um problema, dar garantia de competência, e assim esses indivíduos vão resolver esse problema, e aí
é estancado, é criado um grande projeto sólido. Eu digo sempre que a ação humana é o principal critério da verdade. Então, o projeto, a capacidade da gente ter essa capacidade de família em larga escala tem condicionado no não desenvolvimento social e econômico das nações africanas. Infelizmente, é positivo para o fortalecimento do grupo familiar, mas ele é negativo para a construção de uma nação, de um projeto. Né? A Europa, como resultado de vários processos históricos, como por exemplo o capitalismo, a industrialização das nações europeias, teve como consequência no longo prazo, né, o levirato, mas num próximo vídeo eu vou falar o que é o levirato da Igreja Católica, a implementação do levirato, teve como consequência a fragmentação dos grupos do núcleo familiar, que também hoje tem as suas consequências negativas, mas na construção de um Estado forte, com instituições fortes, que indivíduos, mesmo não sendo familiar direto, mas ou isso absorve a mesma narrativa, vai ter como consequência a construção de Estados fortes, de nações fortes, empresas fortes, e assim como consequência se tornarem potências econômicas, tecnológicas e sociais. Muito obrigado. Aqui é o Eduardo Soares. Compartilhe os nossos vídeos. Estamos juntos?